Pessoal, sejam muito bem-vindos. Vamos começar aqui mais uma live das nossas quintas-feiras, né? Chegando aí a Páscoa. Todo mundo já comprou o meu chocolate, pelo menos? Pode mandar pelo correio, não tem problema não. Pode chegar aqui derretido que eu ponho no congelador e como, sem problema nenhum, tá? Mas e aí, galera? Como é que você tá? Fala pra mim aí. Tudo bem por aí? Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Essa coisa de como a gente se comporta, né? Como é que a gente age diante das situações? Uma caixinha de surpresa, né? Oi, Alzira, boa noite. Vera Vasconcelos, Sandra, todos que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Então eu estava dizendo que a maneira que a gente se comporta realmente é uma caixinha de surpresa, né? Principalmente como é que a vida funciona em relação a essa questão do eu ideal e do eu real, na verdade. Porque assim, você não vai dizer para mim que você é uma pessoa real, é uma pessoa que, sabe, cai chuva, cai canivete, faça sol, você vai agir da mesma forma. Porque não é. A gente já nasceu cheio de crenças, de valores que são colocados aí ao longo da nossa vida e a gente vai levando isso aí para frente. Então, chega um momento que a gente fala assim, deve ser o destino, né? Mas essa coisa do destino, de querer viver o ideal, passando por cima do que é real, real e verdadeiro, olha, gente, isso realmente não dá. A gente precisa parar para pensar. Aliás, você acha que destino funciona? O que você acha? Destino funciona? Olha, eu acho que tem alguma lei universal que rege o destino de cada pessoa que habita esse planeta. Isso é a minha opinião, tá? Tipo assim, essa coisa nasceu para ser assim, para fazer isso e pronto. Peraí, isso é o que todo mundo fala, mas eu não acho que realmente tenha que ser assim, não é? Nós temos um poder muito intenso, muito profundo, muito forte dentro da gente. E é esse poder que nós tomamos decisão. Eu vou fazer uma live falando disso, que a gente tem que tomar as decisões, aquelas que realmente nos apavora, que nos dá medo, porque são essas decisões que fazem a gente mexer. Ou você acha que a gente precisa se cuidar para que a nossa vida encontre uma maneira ideal que nos faça viver o nosso real? Como é que você vê isso? Ou seja, nós precisamos focar no que a gente mais precisa para melhorar. Pelo menos melhorar o que estamos vivendo agora, nesses tempos tão difíceis, né, para muitas pessoas. Então eu vou bater em algumas teclas aqui que você já conhece, você que me acompanha aí, você já conhece. Eu disse para mim mesmo que eu ia ficar batendo, repetindo nessas teclas aí, repetindo as mesmas coisas, até você entender, até você acordar. E se eu precisar gritar para você acordar, eu vou gritar. Vou gritar até ficar rouco. Então se prepare, tá? Tudo que parece ser complexo, a gente empurra com a barriga. Você já ouviu isso, né? Então eu vou bater nessa tecla do se encontrar. Voltar para dentro para se reconhecer. Se encontrar é uma atitude de muita responsabilidade, porque é uma forma diferente de se ver e começar a compreender quem eu sou de verdade, como eu me estruturei aqui dentro de mim para ser quem eu sou hoje, tá entendendo? Para saber do que eu realmente preciso para ser uma pessoa mais feliz. Aliás, saber o que realmente me faz feliz. O que está faltando em mim que eu não consigo enxergar, hein? Por isso a gente fica fazendo pergunta de tudo que é jeito, mas a vida, não tem jeito. Tá? Não dá
para ser do jeito que a gente pensa que é, porque sempre que a gente faz essas perguntas, né, a gente foge, a gente prefere ficar na ilusão do se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, né, eu seria mais feliz. E a gente fala com tanta convicção dessas coisas, não é? Que acredita que é verdade, mas isso não funciona, gente. Isso não funciona, tá? Felicidade é uma coisa que você aprende. Felicidade a gente aprende também. E aí quando as coisas acontecem que te deixam feliz, você tira a felicidade dentro de você porque você agora aprendeu, né? Você já sabe como ser feliz. Então você não precisa ficar naquela busca, né? Aquele desespero de achar o que vai te fazer feliz ou não. Mas quando você não sabe, fica mais difícil. Porque mesmo se as coisas legais acontecem o tempo todo na sua vida, elas vão durar pouco, porque você continua complicado, você continua cheio de problemas, você continua repetindo as mesmas coisas, então não adianta. Às vezes a pessoa tem tudo. Tem dinheiro, tem uma casa bonita, tem piscina, tem academia, carrões na garagem, tem empregados ali para servi-la. Tudo que o dinheiro compra, ela tem. Aí ela acorda um dia e fala assim, ó, eu vou fazer uma viagem para espairecer, eu estou cheio de problemas, eu preciso enfiar minha cabeça. Você não acha que ela deveria resolver os problemas primeiro e depois viajar? Porque se ela tem problemas, não é a viagem que vai resolver. Os problemas vão junto e a viagem vai ser uma porcaria, né? Vai ser uma caca. Ela afasta todo o prazer que teria na viagem porque ela está levando os problemas na cabeça dela. Por isso que eu estou dizendo que felicidade é uma habilidade que você pode desenvolver. E essa viagem para se encontrar, voltar para dentro de você, é fundamental. Até para você perceber do que você precisa para ser feliz. Às vezes é tão pouco que a gente precisa para ser feliz. Não, mas a gente não sabe, então a gente só olha para aquelas coisas inalcançáveis. Você já tem tudo do que precisa. Só não consegue acessar porque não percebeu onde está a chave. E não percebe porque a pessoa fica procurando a felicidade nos outros. Né? A maioria fica procurando a felicidade nos outros. Quantas vezes você já disse, ou já ouviu alguém dizer, que depois de uma decepção, que ela agora só vai, né, namorar, ou se ela vai se relacionar com alguém que seja responsável, que vai amá-la, que vai respeitá-la, que vai tratar ela com carinho, com amor, e que a pessoa precisa estar ali presente toda vez que ela precisar, não é? Gente, uma aguinha. Criatura de Deus. Como é que essa pessoa vai encontrar alguém legal vibrando desse jeito, totalmente perdida dela mesma? É o tipo de pessoa que vive dependente da aprovação do outro, da aceitação do outro. Quantas vezes já tentamos ser assim, ser assado, falar assim, falar assado, controlar daqui e dali? Porque se eu não for assim, fulano não vai me aceitar, ciclano vai me rejeitar, vai me criticar, Beltrano vai brigar comigo. A pessoa tem que ser certinha, não pode errar. É uma coisa que quase todo mundo já viveu ou ainda vive até hoje, cheia de expectativas. Se você analisar essas expectativas, você vai ver que é um modelo criado para ser o ideal, o certo, o normal, como todo mundo fala, né? Isso é a coisa que o homem inventou para ser o politicamente correto. E aí o mundo vai criando filhotes dessas expectativas. Isso é que é o pior. Então você tem que ser o pai perfeito, você tem que ser a mãe perfeita, o filho ideal, o profissional certo, a esposa, o marido perfeitos, né? Não pode errar. Então a pessoa inventa essas coisas pensando que aquilo é bom para ela, mas não é. Porque o ideal não é o real. O perfeito não é o real. É só ver que o ser humano é diferente um do outro. Se a pessoa pensa que não é muito normal, que não é muito certo,
ela vai se medindo, né? Aí ela pega a régua e vai se medindo. Ah, eu tô menos do que aquele. Ah, eu tô, sabe? E aí você sempre perde, porque você se põe para baixo. Então a gente já nasce meio dependente de todo mundo, principalmente dos pais. Mas existe uma verdade, quer você goste ou não. Nós não somos iguais a ninguém. Somos semelhantes, mas semelhante não é igual, não é o ideal, né? O ideal não é o real. Por isso a gente se marginaliza. A gente se perde querendo mudar essa coisa que é da natureza, né? Querendo ser pessoas ideais, as perfeitinhas. E galera, a gente não nasceu para ser ideal, nós somos reais. E a nossa realidade é cheia de tragédia, pode observar, olha agora o que nós estamos passando. Porque tragédia por tragédia também não precisa do Covid, né? Você já está nela, você já acorda fazendo uma tragédia. Tem muita gente que é assim. Quem é que não critica você? Quem te apoia genuinamente no momento que você mais precisa? Quem vai te admirar se você fica inventando um monte de jeito só para agradar? Você está vivendo esse monte de expectativa para se transformar naquela pessoa que você inventou. Claro, por um lado, você fez isso para sobreviver, né? Porque também ninguém é de ferro, de vez em quando a gente tem que inventar alguma coisa. Então você tem um pouco também do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos e das pessoas que foram importantes na sua vida. Mas repare que até mesmo essas pessoas que você parece ser igual a elas, às vezes elas nem gostam de você. Vivem lá te apontando o dedo, te criticando, te enchendo de um monte de defeito. E aí você se sente só, né? Mas a gente se sente só quando nos abandonamos. E não adianta reclamar que se sente só, porque esse negócio de dizer que solidão é quando você está sozinho, quando não tem ninguém por perto, tal. Isso aí é uma grande furada, gente. Solidão é quando a gente se abandona. E isso sim, isso é real, tá? Quando eu tive minhas primeiras experiências fora do corpo, eu fui marginalizado, porque aquilo não era o padrão da sociedade. Imagina, eu com 6 anos de idade contava que saía do corpo, eu nem sabia explicar isso, né? Então eu podia chamar de loucura, de esquizofrenia, maluquice da minha cabeça, qualquer coisa, menos de capacidade que todos nós temos de sair do corpo quando nós dormimos. Não, deve ser loucura. Por muitos anos eu vivi num mundo marginal, um mundo só meu, distante das pessoas, achando que eu era diferente, o esquisitão, sabe? Mas para mim aquilo era a minha verdade. Eu sentia na pele o que estava acontecendo, tá? Por isso, por mais que eu apanhasse da minha mãe, porque toda vez que eu contava para ela, ela achava que aquilo tinha que ser curado de algum jeito, então o mais fácil para ela era pegar lá a correia, né, o cinto, e dar lá umas chibatadas. Então, por mais também que me levassem para tudo que é tipo de médico, para benzedeira, para as pessoas que realmente conhecem um pouquinho dessas coisas, ninguém conseguia parar o processo de sair do corpo. Porque aquilo era real, tá? E aí eu fui crescendo, eu comecei a ler uma coisa aqui, outra ali, e vi que eu não tinha loucura nenhuma. Era só um rótulo que as pessoas colocaram para quem era médium ou tivesse manifestações mediúnicas. Olha como são as coisas, né? E olha como as coisas mudaram de lá para cá. Hoje em dia as pessoas falam que é até um dom, né? Nossa, o dom. Ficam fascinadas com esse assunto, que antes então era considerado uma loucura. Então eu aprendi que isso não é dom, que todos nós temos a capacidade, e se é capacidade, então não é dom. E com o tempo eu fui vendo o que era meu e o que era dos outros, né? Naquela época, o que era meu, o que era da minha mãe. Eu ainda não sabia separar essas coisas. Eu vim muitos anos depois que eu comecei a entender isso. Mas aí começou um negócio muito interessante. Toda vez que eu era convidado para ir num lugar e a pessoa sabia que eu gostava de falar desse assunto, a pessoa falava para mim assim, olha, nós vamos lá, mas não fica falando dessas coisas de viagem astral, de espírito, de ET, essas coisas não, porque lá as pessoas não gostam muito disso não. E olha, eu ia e falava, eu desobedecia, porque esse era o eu real, você entendeu? E você pensa que chegando lá o povo reagia mal comigo?
De jeito nenhum, pelo contrário. Eles arregalavam os olhos e pediam para falar mais, que explicasse mais sobre isso. Então essa coisa de rotular não é real. Pense assim, ó. Você é muito mandão. Mandão ou você tem liderança? Você vive inventando moda ou porque você é criativo? Ela é uma pessoa muito humilde ou subserviente? Porque esse negócio de humildade, principalmente aqui no Brasil, é aquela coisa de reconhecer o quanto você é uma pessoa assim generosa, né? O que você faz. Então a gente acaba se confundindo, acaba deturpando isso. Ah, que isso, né? A pessoa fala alguma coisa pra você, tá? Ah, que isso, eu não sou tudo isso não, sabe? Eu não sou ninguém, imagina. Cara, só o fato de pensar assim, pra mim já é falta de humildade, porque a gente sempre é alguma coisa. A gente é alguma coisa. E às vezes uma coisa muito boa, com qualidades, né? Qualidades excelentes. Mas não, você não pode reconhecer-se, porque senão você não é humilde. Ah, gente, para com isso, né? A humildade pra mim é se reconhecer. Não, eu sou bom nisso mesmo. Não, isso aí realmente eu faço bem feito. Isso é humildade. Agora, falta de humildade, eu faço, eu procuro, eu dou o meu melhor, mas não faz nada, sabe? Aí vai lá e faz um meia boca. Que diabo de humildade é essa, não é? Então, engraçado é que tudo que você reconhece de positivo em você mesmo, a sociedade condena. Porque sempre foi assim. É proibido dizer que você é bom em alguma coisa, ou então você é taxado de arrogante. Pessoas, criaturas. Falta de humildade é como eu disse, é mentir que você é bom em alguma coisa e não é. Por isso a sociedade condena, não é? Só que mais engraçado ainda é que criticar a sociedade não condena. A sociedade permite. Pode até criticar à vontade, né? Porque a crítica agora, ela tem uma palavra que atenua isso. A crítica é construtiva, viu? Gente, desde quando a crítica passou a ser construtiva, hein? Pelo amor, né? Que a crítica é construtiva é uma construção inventada para ela não ficar tão pesada. Deu para entender, gente? Então você não aceita a crítica, Getúlio? Não, claro que não. Por que eu tenho que aceitar a sua crítica se eu já me conheço e sei do que eu preciso? Ai, arrogante. Não sou arrogante, eu só estou dizendo que eu sei do que eu preciso. Né? Então, se eu estou fazendo ou falando desse jeito, é porque esse sou eu. Esse é o meu real. Ah, você é tão inteligente, se veste tão bem. Eu sempre te elogio para as pessoas. Mas essa roupa que você está usando hoje aí, hein? Não tá legal. Uai, não tá legal por quê? Não tá legal para você. Mas se tá para a pessoa, ela vai continuar vestindo do jeito que ela quiser, porque ninguém tem nada a ver com isso. Você já viu aquelas pessoas que têm tatuagem no corpo inteiro? A gente acha que é o fim do mundo. Mas para aquela pessoa é a coisa mais linda que tem, porque é importante para ela. Então, para a sociedade, o ideal é não ter nenhuma tatuagem. Mas para a realidade daquela pessoa é o que ela acha certo fazer. Por isso eu tento não criticar, quando dá, né? Às vezes a gente não segura. Mas eu tento não criticar, porque a crítica geralmente é a projeção da nossa ignorância. Ou seja, se eu critico, olha melhor isso daí, porque na verdade eu estou projetando a minha ignorância no outro. A não ser que você seja um perfeccionista. Porque os perfeccionistas, gente, essa mania de querer tudo certinho, não deixa a cabeça descansar, fica se atormentando, vive na ansiedade, né? Porque tem que fazer tudo perfeitinho, tudo certinho. O perfeccionista sofre. E aí ele acaba criticando, né? Porque quem não faz certinho para ele, então não é perfeitinho do jeito dela. A pessoa ideal tenta ser perfeita, ser a pessoa ideal. Mas a pessoa real, ele, né, o perfeitinho, ele tenta ser certinho, ele tenta ser perfeito. Mas isso é o ideal dele, porque a pessoa real está lá no sofrimento, está lá sofrendo.
ela vive em função das coisas lá fora e esquece dela aqui dentro, você entendeu? Por isso eu digo que enquanto as coisas acontecerem lá fora, não é problema meu. Se me afeta, então aquilo também está em mim. E eu vou ter que conviver com isso. Vamos lá. Ah, eu não tenho nada a ver com Covid, não foi eu que trouxe o Covid? Tenho. Se o Covid está aqui, vai me afetar. Você deu para entender agora? Mas tem um monte de coisa acontecendo que não tem nada a ver comigo. Quando eu falo que não é problema meu, eu não quero dizer que eu não observo o mundo, né? Que eu não tenho compaixão por aquilo. Eu tenho, claro que eu tenho. Eu estou falando daquelas coisas que poderiam me afetar e eu não deixo, porque o problema não é meu. Por exemplo, só para você entender, eu marco para ir ao cinema e de repente cai aquele toró. A reação geralmente, né, da pessoa é ficar pé da vida. Mas isso é real, a chuva é real, né? Isso é real. Não dá para parar a chuva, né? Então eu fico pé da vida, reclamando, andando de cá para lá, feito um louco, né? Sem saber o que fazer, porque não entendo que isso não é meu. Ah, isso não é meu mesmo, gente. Só que eu estou construindo um estereótipo para aquilo, né? Aquilo que está acontecendo. Ou seja, chove, eu crio um estereótipo de mim mesmo e fico dando meu chilique. Ali sendo o modelo da pessoa brava, né? Indignada, porque a chuva melou a minha expectativa de sair. Então não é o que acontece que me transforma, mas o que eu faço com o que acontece que vai gerar um resultado em mim, entendeu? Se eu estou vivendo um rótulo criado pela sociedade, eu acabo perdendo minhas partes e assim, e acabo cedendo aos modelinhos criados pelas exigências do mundo ideal. E o mais duro é não saber o que quer, o que gosta e ficar sempre se sentindo insatisfeito, marginalizando, sabe? Marginalizado, o esquisitão, né? Como eu falei, o errado, o politicamente incorreto. Você deixou o mundo tirar isso de você. Eu também deixei, eu já vivi muito tempo assim, né? Seus pais, professores, padres, todas aquelas pessoas que eram importantes na sua vida, na minha vida, tirou um pouquinho da gente. Quantas vezes seu pai disse assim, ó, não, se você fizer desse jeito, você nunca vai ser alguém. Se você for por esse caminho aí, você vai sofrer muito na vida. E filho meu, não vai ser assim. Quantas vezes? E se fizesse, você apanhava, ficava de castigo. E tinha ainda a religião que amedrontava mais ainda com o castigo divino. Oh, meu Deus do céu. Então você perdeu aquele elo que ligava você com o seu eu verdadeiro, né? Principalmente, na verdade, o verdadeiro eu. Esse eu real que eu estou falando. E não esse eu ideal que você vive hoje, que muitas vezes a gente acaba transvestindo um personagem para segurar a onda, né? Mas claro que seus pais te ensinaram muitas coisas boas com as experiências que eles tiveram. Claro, os pais têm muita coisa para passar para a gente. E quando o que eles têm, seja lá o que for, né, ou o que eles tiveram, é bom. E aí a gente segue aquilo. Ou não, né? Depende. Se você hoje é um adulto, já sabe definir isso aí, já sabe filtrar. Se eles têm alguma coisa que é boa, você pega. Se não tem, você... Ah, beleza, pai, tamo aí, vamos seguir a vida, né? Mas de maneira geral, eles também foram educados assim. Faltaram muitas coisas para eles, né? Faltaram demais. Faltou escola, faltou uma série de coisas. Então, por mais que eles quisessem fazer o melhor pra gente, no fundo, foi o que eles tinham também para oferecer. Hoje a gente já nasce com aquele monte de informação. Clica lá no Google, você tem o que você quiser. Nossos pais não tinham isso, né? Podia ser até uma droga, mas era o que eles tinham. Então, em vez de reclamar e culpar os pais, porque a pessoa não reconhece seus próprios valores e faz por ela mesma, em vez de esperar do outro, né? Em vez da gente ficar aí apontando o dedo, pensa, faz você. Não fica esperando o outro fazer por você. Por quê? Porque se ela não fizer, ninguém vai fazer. Então os pais tinham sim a responsabilidade de cuidar da gente enquanto a gente era criança, né? Mas agora que nós somos adultos, agora a obrigação é nossa.
Somos os donos do nosso destino. Por isso que eu fico batendo nessa tecla aqui de ir para dentro, se encontrar. Que é para você ajustar o que está desajustado em você, apertar aqueles parafusos ali que já começaram a soltar, né? E aí você poder também reconhecer esse verdadeiro eu que é real, né? Mas a cabeça da gente não deixa, né? O cabeção é terrível. Se eu volto para dentro de mim e vejo que eu não gosto de maracujá, as pessoas já chegam matando, dizendo: como assim? Você não é normal, todo mundo gosta de maracujá, né? Isso é na cabeça dela. Tá, mas eu não gosto. Você entendeu? Faz parte de mim não gostar. Se elas já me criticam por causa de uma fruta, imagine quando eu falo que eu não bebo cerveja ou qualquer outra bebida. Nossa Senhora, você nem imagina o que eu ouço. Você é estranho, hein, cara? Não gosta de cerveja? Você não sabe o que está perdendo. Nesse calor não tem nada melhor do que uma cervejinha bem gelada. Depois de um cafezinho, não tem nada melhor do que fumar um cigarro. Tá bom, eu também não fumo. Eu entendo que isso é bom para elas. Eu entendo que a sociedade rotulou que precisa ter bebida em tudo que é festa. Eu entendo que as pessoas precisam beber para serem felizes, que precisam fumar para se sentirem apoiadas, porque elas pegaram esses rótulos. Depois viciaram, claro, né? Aí cria aquele hábito. Só que eu não gosto e pronto. O fato de não gostar é um sentimento meu. É o meu eu real. Beber para agradar? Não, eu não vou fazer isso. Se você quer beber, não tem problema nenhum, como eu já disse, né? Só não me critique por não fazer o que você quer que eu faça. Isso eu não permito. Eu não posso beber. Na verdade, eu posso beber o que eu quiser, porque eu sei que eu sou inteligente. Eu tenho conteúdo, eu consigo me articular com criança, com adulto, com pessoas de qualquer idade, sabe? Isso é uma habilidade que não tem nada a ver com cerveja. A pessoa fala para enfrentar tal coisa só se eu tiver de cara cheia. Para elas isso pode funcionar, para mim não. Então eu respeito que a pessoa faça o que ela quiser, porque isso faz parte dela e não vou criticá-la por isso. Então eu também não quero ser criticado. Isso está virando uma loucura, né, gente? Aliás, as pessoas perderam a noção de quem são, né? Se tem que ser mãe, observa. Se tem que ser mãe, tem que ser aquela mãe perfeita, né? Ela compra tudo que é livro sobre como criar a criança, como cuidar do bebê, faz curso, faz tudo. E depois que o filho nasce, ela percebe que não tem nenhuma habilidade para ser mãe. Ela gosta de criança, mas ela não tem habilidade para maternidade. Assim como também acontece com o pai, né? Que é a mesma coisa. Aí ela vê e fala assim: poxa, a minha prima lida tão bem com as crianças dela, ela faz tudo com uma facilidade que eu tenho até inveja. Pois é, mas você não faz porque você é diferente dela, né? Você só está querendo ser a ideal. Você está vivendo com seu eu ideal e não seu eu real. Então gostar de criança não significa que você tem habilidade para lidar com criança. Você não vai se meter a besta de gerenciar uma escolinha para crianças. Mas, por outro lado, você pode gerenciar uma empresa inteirinha, tá? Com milhares de funcionários. Isso é que nem piada, sabe? Tem gente que abre a boca e você já começa a rir. E tem outras que contam a piada, se esforçam, veste ali um personagem. E quando acaba de contar, todo mundo fica com aquela cara de bunda assada, né? E a pessoa nem tem vergonha de perguntar: vocês não entenderam a piada, né? Claro que a gente entendeu, mas ela não tem habilidade para contar, porque ela está querendo ser o eu ideal. Então a maior dificuldade que as pessoas têm é de sentir o que é verdadeiro nelas. Por isso elas gostam de lidar com as pessoas verdadeiras. Pode notar, quem não está vivendo a sua verdade, o seu eu real, elas gostam de lidar com pessoas verdadeiras porque não conseguem ser elas mesmas pessoas verdadeiras. Elas tentam, mas o cabeção sabota. Eu tô tão bem, tão tranquila, você quer ver? Eu tô tão bem, eu tô tão tranquilo, mas sabe, olha, lá no fundo, mas lá no fundo,
Parece que tem alguma coisa aqui me dizendo que eu estou fazendo tudo errado, parece que não vai dar certo. Não é assim que a gente fala? Tá vendo, gente? Ela não confia que a vida dela pode dar certo. Por isso essa reflexão, essa trajetória para dentro de nós, para ver o que a gente perdeu ao longo desse caminho. Perdemos a confiança em nós. Antes você era destemido. Antes você falava tudo o que vinha na sua cabeça. Você se bancava. Hoje você pensa 10 vezes para falar olha, mais uma coisica de nada. Tá? Nossa, vai ofender sei lá o que, né? Então a gente vai perdendo até a nossa liberdade de expressão. Como se a gente não pudesse mais escolher o que a gente quer. Principalmente coisas que possam chocar um monte de gente que vive próximas de nós. Principalmente os que estão próximos. Mas você gosta de pessoas autênticas, não gosta? Gosta porque elas impressionam. E não é por causa da autenticidade delas não, gente. É porque elas se bancam. Então a gente gosta da coragem que elas têm de se bancar. Porque a gente perdeu isso lá atrás. Mas se você for lá dentro e conseguir perceber que tudo continua aí guardadinho, você se transforma. Só precisa lá pegar de volta. Quando você começa a resgatar o que você precisa, a primeira coisa que acontece é você não aceitar mais as coisas que estão assim, porque são assim. Ah, não. Você vai compreendendo que essas coisas não são suas, não fazem parte do seu eu verdadeiro. Se tiraram a sua audácia, a sua coragem, vai lá e pega de volta. Mas cuida do cabeção para ele não ficar dizendo que você precisa seguir esses padrões que você pegou. Por isso vai lá dentro de você, faça essa viagem e recupere as partes que foram perdidas. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer, que é assim, ó. Você fecha seus olhos e vai colocando as pessoas na sua frente. Aquelas que você acha que tiraram o que é seu. Seja através de rótulos ou seja através do medo. Né? Começa pelos seus pais. Coloque seu pai aí na sua frente, numa tela mental, e preste atenção no seu corpo. É importante você prestar atenção nas sensações do corpo, tá? Porque o corpo sabe tudo. Não é a sua mente, é o corpo. Porque a mente é doida, tá? O corpo é isso que tá aí. Então ali olhando para o seu pai, perceba que a sensação que vem no seu corpo está ligado com alguma coisa. E alguma coisa em você vai dizer que naquela região do seu pai tem algo que é seu. Algo que você vai sentir ou que vem na sua mente. Sei lá, se é lá no peito, se é na cabeça, se é no braço, vai vir alguma coisa para você. Relaxa, fica tranquilo que vai aparecer isso para você. Se vier uma sensação de coragem, de se bancar, de ser quem você já foi um dia, pega de volta. De repente você está ali com teu pai e você lembra de um momento que você era criança e que você foi corajoso. Mas aí com o tempo, seu próprio pai te tirou isso. Então quando você encontrar isso no seu pai, diz assim para você mesmo: olha pai, isso aí é meu. Eu estou agora pegando de volta. Vai lá e pega. Comece literalmente a puxar para você essa coragem, tá? Essa coisa, seja lá o que for. É coragem? Puxa. É liberdade? Puxa. É o quê? Puxa, tá? Se você conseguir identificar essa coisa, por mais estranho que te pareça, continue puxando, porque seu corpo tem esse poder. Seu corpo tem a energia original daquilo para trazer essa parte sua que foi perdida. Tá legal? Depois que você puxar tudo que é seu, observe seu corpo e sinta a sensação daquilo ter voltado para você e observe o que o teu corpo te fala. Opa, aqui tem alguma coisa que é do meu pai. De repente você fala assim, poxa, tem alguma coisa aqui que isso não é meu, isso é do meu pai. Eu peguei dele e vou devolver. E agora você vai dar o comando de volta. Olha, isso que tá aqui, aonde for, né? Isso não é meu. E ó, pega, tá? Isso é do meu pai. Por isso eu tô devolvendo para ele. Então leve o que é dele
e eu fico só com o que é meu, tá? Dá esse comando aí de volta. Cada vez que você pega de volta o que é seu e devolve o que não é, você sente uma sensação tão boa, mas tão revigorante, uma sensação de empoderamento que não tem tamanho, não tem preço. Você cria uma força real, sabe? Que começa a tomar conta do seu corpo e vai te envolvendo só naquilo que é seu. Olha que lindo isso, gente. Então, quando você termina, devolveu o que não é seu e puxou o que é, preste atenção naquilo que voltou para você, para que você tenha certeza de que aquilo realmente é seu, porque senão de repente você está puxando outra coisa que não é sua, né? Então vamos lá, é confiança? Como é que você se vê com essa confiança agora? Faz esse teste, né? Poxa, eu trouxe confiança. Agora eu vou me imaginar com essa confiança, fazendo as coisas confiante. Se você está sentindo bem, essa confiança é sua. Mas se começa a ter um negócio lá vai meio empurrando com a barriga, isso não é teu. Devolve, vai buscar a tua confiança, tá? É uma força que você trouxe de volta? Como é que você se vê com essa força? É criatividade? Como é que você se vê com essa criatividade agora? Vai fazendo esse teste, entendeu? Imagina agora você criando alguma coisa. Como é que você se vê nisso? Tá entendendo? E assim você vai fazendo com todas as pessoas que você acha que tem algo que é seu, e ao perceber que tem algo em você que é do outro, né? Vai lá e devolve. Sensacional esse exercício, não é? Poxa, esse exercício é muito legal, gente. Faz que você vai ver como isso vai te dar uma sensação de empoderamento. Mulheres, vocês nem imaginam o quanto a sociedade, o quanto o machismo tirou coisa de vocês. Vai lá buscar, entendeu? Às vezes as coisas não acontecem na hora, tá? Mas continue fazendo o exercício, não desanima não, porque o efeito é muito bom. E você pode, inclusive, ensinar esse exercício para outras pessoas, porque agora você já sabe como funciona. Você treina aí alguns dias, depois você pode ensinar para quem você quiser, tá? Pois é, gente, quanto mais você vai se tornando a pessoa real que você é, mais você vai incomodar as pessoas ideais. Isso é o que vai acontecer daqui para frente. Mas não para seu processo de mudança, não. Faça o exercício sempre que você achar que precisa, porque não dói, não tem contraindicação, não tem efeitos colaterais, tá? Use e abuse, porque ser feito pode ser feito na hora que você quiser, você pode fazer do jeito que você quiser, sentado, em pé, você que decide, tá? Mas é bom que seja, minha opinião, minha sugestão, é bom que seja num lugar mais silencioso. Por que silencioso se você fala que é qualquer lugar? Pelo menos no início, para a mente não começar devagar e sabotar o exercício, entendeu? Então é isso, galera. Eu vou parar por aqui, mas olha, qualquer dúvida é só me ligar, tá? Você tem meu telefone, você tem aí a minha rede social, eu tô aí em todas as redes sociais, né? E assim, gente, se você gostou desse livro aí, desse vídeo, eu tava aqui pensando no meu livro. Se você gostou aí desse vídeo, eu queria que você agora fizesse um salto, tá? Que você agora saltasse lá pro meu canal no YouTube. Se você digitar aí Getúlio Gomes, você vai cair lá, tá? Porque eu quero passar um recadinho aqui hoje para você, que é o seguinte. Essa vai ser... Eu vou dar uma parada com a live. Eu ia falar, essa vai ser minha última live. Mentira. Nunca vai ser a última live. Eu vou dar uma parada nesse período, porque quando eu comecei, quem me acompanha desde o início, sabe que eu falei que ia durar por um tempo, até que precisasse fazer outras coisas, né? Eu estava aproveitando a pandemia. Mas você não vai se livrar de mim tão cedo, você pode ficar tranquilo, porque hoje eu quero cuidar mais do meu canal lá no YouTube, tá? Pelo menos por um determinado período também, e depois a gente vai retornando novamente às lives. Então eu vou fazer lives intercaladas. Eu te aviso, olha,
tal dia vai ter live, tal horário. Aí você vai lá e assiste, tá? Mas eu vou voltar, pode ter certeza que eu vou voltar. Então, se você gosta das lives, se você tem gostado aqui das minhas lives, vai lá assistir meus vídeos. Tem mais de, olha, já tem quase 70 vídeos lá com temas fantásticos. Inclusive essas lives eu coloco tudo lá, tá? E tem alguns vídeos que eu associo com outros, um complementa o outro, um vai, sabe, apoiando o outro. Os assuntos são os mesmos, tudo nessa linha aí da espiritualidade, da metafísica, da física quântica, da psicanálise, dos comportamentos, das reflexões de vida, né? Então dá pra gente explorar bem esses assuntos em vídeos mais curtos. Então essas lives que são mais longas, eu posso explorar aí até 2 ou 3 vídeos, e isso vai ser muito mais proveitoso para todos, porque eu posso alcançar também mais gente, tá? Então eu espero que você me prestigie lá também, beleza? Não foge não. Hoje não vai ser até quinta-feira próxima, é até daqui a pouco, com a postagem de um vídeo novo no canal, que toda semana eu vou postar vídeo novo no canal. Tem semanas que eu vou colocar 2 vídeos lá, tá? Beleza, gente? Então, olha, beijão a todos. Obrigado sempre pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu prestígio, pela tua paciência de estar aqui me assistindo todas as quintas-feiras, tá? Então a gente vai se ver agora lá no canal do YouTube, beleza? Boa semana pra você, um feriado agora amanhã, né? Vamos comer o nosso peixinho aí e tocar a vida, porque tem muita coisa aí que a gente pode fazer, legal? Grande beijo pra você.